O homem que entendeu o jogo. Existe um livro que reis tentaram banir, um livro que a igreja condenou, um livro que ditadores estudaram em segredo e que filósofos chamaram de obra do próprio diabo. Esse livro se chama O Príncipe, escrito por Nicolau Maquiavel em 1513, e ele contém verdades tão cruas sobre o comportamento humano que ainda hoje causam desconforto em quem as lê com honestidade. Maquiavel não era um vilão, era um observador brilhante da natureza humana, alguém que olhava para o mundo como ele realmente é, não como gostaríamos que fosse. E o que ele viu ao longo de décadas estudando o comportamento de príncipes, líderes e povos inteiros foi uma verdade incômoda. As pessoas não respondem à lógica, ao mérito ou à justiça. Elas respondem ao poder, ao mistério e à percepção. E sabe o que é mais curioso? Essas mesmas regras que Maquiavel escreveu para conquistar reinos funcionam de forma quase assustadora nas relações amorosas e na atração entre homens e mulheres. Se você já ficou confuso sobre por que uma mulher ignorou um homem gentil, inteligente e atencioso e foi de cabeça atrás de alguém que parecia indiferente, cheio de atitude e com uma certa aura de mistério, você está prestes a entender o porquê. Não porque as mulheres são irracionais, mas porque a atração tem uma lógica própria, e essa lógica foi mapeada por Maquiavel muito antes da psicologia moderna existir. As 5 regras que você vai ler neste texto não são truques baratos, não são manipulações para enganar ninguém, são princípios profundos de comportamento humano que, quando incorporados de verdade, mudam a forma como você age, como você é percebido e como você afeta as pessoas ao seu redor, especialmente as mulheres que você deseja conquistar. Prepare-se, algumas dessas verdades vão doer um pouco, mas no final você vai entender o jogo de um jeito que a maioria dos homens nunca entenderá. Regra 1. Nunca mostre tudo. O poder do mistério calculado. Seja um leão para intimidar os lobos e uma formiga para reconhecer as armadilhas. Maquiavel. Maquiavel entendeu algo que a maioria dos homens modernos ignora completamente. Revelar demais é uma forma de suicídio estratégico. Quando um príncipe mostrava todas as suas intenções, recursos e planos, ele se tornava previsível. E um líder previsível é um líder vulnerável. No campo da atração, o mesmo princípio se aplica com uma precisão quase matemática. Quando um homem conhece uma mulher e nas primeiras horas de conversa já conta tudo, seus medos, suas intenções românticas, seus planos para o futuro, seus defeitos e traumas passados, ele comete o maior erro que existe no jogo da sedução. Ele elimina o mistério. E sem mistério, não existe atração duradoura. Por que o mistério funciona do ponto de vista psicológico? O cérebro humano é uma máquina de completar padrões. Quando encontramos algo incompleto, enigmático ou parcialmente revelado, nosso cérebro automaticamente direciona a atenção e energia para aquilo. É o mesmo princípio que faz você continuar assistindo uma série mesmo depois da meia-noite. Você precisa saber o que acontece a seguir. Uma mulher que não consegue te decifrar completamente vai pensar em você. Ela vai imaginar suas intenções, vai criar histórias sobre quem você é. E o mais fascinante, ela vai se apegar à versão de você que ela mesma criou na cabeça. Isso não é manipulação, é como a mente funciona. Como aplicar a regra do mistério na prática? Primeiro, pare de se explicar. Quando você faz algo, não sinta a necessidade de justificar cada ação. Homens que se explicam constantemente estão inconscientemente pedindo aprovação, e quem pede aprovação não inspira desejo, inspira pena. Segundo, deixe perguntas sem resposta às vezes. Não de forma rude ou grosseira, mas estrategicamente. Se ela pergunta o que você vai fazer no fim de semana, você pode dizer, tenho uns planos, com um sorriso e mudar de assunto. Isso não é jogar duro, é criar curiosidade genuína. Terceiro, não esteja sempre disponível. A disponibilidade total mata o mistério.
Se você responde toda a mensagem em segundos, cancela seus planos para estar com ela a qualquer momento e reorganiza sua vida em torno da agenda dela, você comunica uma coisa muito clara: você não tem nada mais importante do que ela. E, paradoxalmente, isso faz você parecer menos valioso, não mais. Quarto, cultive uma vida rica que você não precisa reportar a ninguém. Viagens, projetos, amizades, hobbies. Não para fingir que você é interessante, mas para ser interessante de verdade. Uma pessoa com vida própria não precisa compartilhar cada detalhe. Há sempre algo novo para descobrir nela. Maquiavel dizia que o príncipe deve ser como a lua, sempre presente, mas sempre com um lado oculto. Esse lado oculto é o que mantém o fascínio, é o que transforma uma presença comum em uma obsessão silenciosa na cabeça de quem você quer conquistar. Regra 2. Quem controla as emoções, controla o jogo. Aquele que depende de outros para se sustentar, caminha sempre para a ruína. Maquiavel. Maquiavel tinha uma regra de ouro para os líderes. Nunca tome decisões importantes quando estiver com raiva, com medo ou com amor. As emoções são inimigas da estratégia, e o homem que é escravo das suas emoções é um homem que pode ser controlado, manipulado e destruído por quem souber usá-las contra ele. Traduzindo para o mundo das relações, o homem que perde o controle emocional diante de uma mulher coloca nas mãos dela todo o poder da interação. Você já viu isso acontecer? Um homem completamente apaixonado que manda mensagem atrás de mensagem quando ela demora a responder. Que fica ansioso, ciumento e inseguro quando ela fica próxima de outros homens. Que chora, implora ou ameaça quando ela sinaliza que pode ir embora. Esse homem, mesmo que genuinamente bom, se torna repulsivo, porque a atração e o respeito não convivem com o desespero emocional. A diferença entre sentir e demonstrar. Aqui é importante fazer uma distinção crucial que a maioria das pessoas confunde. Controle emocional não significa não sentir nada. Não é sobre virar uma estátua de pedra ou fingir indiferença total. É sobre não deixar que suas emoções dicionem seu comportamento de forma impulsiva e autodestrutiva. Um homem emocionalmente controlado sente ciúme, mas não age a partir do ciúme. Sente desejo, mas não demonstra desespero. Sente amor, mas não usa o amor como argumento de negociação. Ele processa suas emoções internamente, age com clareza e se comunica com calma. Esse tipo de homem é raro, e exatamente por ser raro, é magnético. Por que o controle emocional cria atração? Do ponto de vista evolutivo, uma mulher está, em algum nível, sempre avaliando a capacidade de um homem de lidar com pressão. Um homem que se desintegra emocionalmente diante de um simples conflito comunica em nível subconsciente que ele não seria capaz de proteger e sustentar uma família diante das adversidades reais da vida. Isso não é consciente, ela não pensa nisso assim, mas ela sente. E esse sentimento se manifesta como uma diminuição do respeito, da atração e do desejo. Por outro lado, o homem que permanece calmo quando ela testa os seus limites, que não entra em pânico quando ela sinaliza frieza, que não implora quando ela fica distante, esse homem comunica algo poderoso. Ele tem valor próprio que independe da aprovação dela. E isso é irresistível. Como desenvolver controle emocional? O primeiro passo é perceber seus gatilhos. O que te faz perder a calma? Mensagem sem resposta? Ciúme? Rejeição? Identifique essas situações e comece a observar sua reação interna antes de agir externamente. O segundo passo é criar um espaço entre o estímulo e a resposta. Isso pode ser tão simples quanto respirar fundo, esperar 10 minutos antes de responder uma mensagem que te irritou ou dar uma caminhada antes de ter uma conversa difícil. O terceiro passo é construir uma base sólida de identidade que não dependa da validação de nenhuma mulher específica. Isso vem de conquistas, de amizades, de propósito de vida.
Quando sua autoestima não está pendurada nos humores de outra pessoa, você naturalmente age com mais equilíbrio. Maquiavel sabia que o homem que controla suas próprias emoções nunca pode ser completamente controlado pelos outros. Nas relações amorosas, esse princípio se traduz assim: o homem que não precisa desesperadamente da aprovação dela é exatamente o homem que ela mais quer aprovar. Regra 3. Seja imprevisível. A previsibilidade é o fim do desejo. O príncipe que se baseia inteiramente na fortuna está perdido quando ela muda. Maquiavel. Maquiavel ensinava que um líder nunca deve ser totalmente decifrável por seus aliados, e muito menos por seus inimigos. A imprevisibilidade era uma arma estratégica. Ela mantinha todos ao redor em estado de atenção, adaptação e fascínio. Na atração entre pessoas, a imprevisibilidade funciona de forma ainda mais poderosa, porque ela age diretamente sobre o sistema de recompensa do cérebro. Existe um conceito na psicologia comportamental chamado reforço de razão variável. Em termos simples, quando recebemos uma recompensa de forma aleatória e imprevisível, ao invés de sempre ou nunca, nosso cérebro se torna viciado nesse padrão. É o mesmo mecanismo que faz as pessoas voltarem a uma máquina caça-níqueis repetidamente, mesmo perdendo na maioria das vezes. Isso não é uma ideia nova ou sombria, é biologia, e ela se aplica diretamente à dinâmica da atração. O homem previsível e o homem magnético. O homem previsível é fácil de ler. Ele sempre responde rápido, sempre está disponível, sempre concorda, sempre faz o mesmo elogio, o mesmo convite, a mesma conversa. Não há tensão, não há surpresa, não há nada novo para descobrir. Com esse homem, a mulher sabe exatamente o que vai acontecer, e o desejo começa a murchar. Não porque ela seja cruel ou ingrata, mas porque o cérebro humano, em algum nível, está sempre buscando novidade e estímulo. O homem magnético, por outro lado, é difícil de categorizar. Em um dia, ele é intelectual e profundo. No outro, é divertido e espontâneo. Às vezes, ele inicia, às vezes espera. Às vezes está cheio de energia, às vezes está quieto e introspectivo. Ele não segue um roteiro, e isso cria uma tensão constante de o que vem a seguir. Imprevisibilidade não é instabilidade. Existe uma distinção vital que precisa ser feita aqui. Imprevisibilidade não é ser instável, desleal ou confuso emocionalmente. Não é ficar sumindo sem explicação ou tratando alguém mal um dia e bem no outro. A imprevisibilidade de que estamos falando é a da variedade autêntica. É ser multidimensional. É ter diferentes faces que emergem em diferentes contextos. É surpreender positivamente. Um convite inesperado, uma conversa que vai numa direção que ela não esperava, uma reação que desafia a expectativa dela sobre quem você é. Como cultivar a imprevisibilidade saudável? Quebre padrões intencionalmente. Se você sempre propõe o mesmo tipo de encontro, mude. Se você sempre responde de uma certa forma, experimente reagir diferente. Pequenas quebras de padrão criam grande impacto cognitivo. Desenvolva múltiplos interesses genuínos. Uma pessoa que lê, viaja, pratica esportes, tem opiniões sobre arte, política e ciência, essa pessoa nunca vai parecer entediante, porque há sempre um novo ângulo a explorar. Não seja sempre o mesmo. A versão de você que está sozinho, com amigos, em uma discussão intelectual ou em uma festa, essas versões podem ser diferentes, e isso é completamente autêntico. Mostre essas camadas de forma natural. Maquiavel dizia que a fortuna favorece quem se adapta. Na atração, a adaptação e a variedade criam um efeito que nenhum roteiro previsível consegue replicar: o efeito de não conseguir parar de pensar em alguém. Regra 4. O poder de quem pode partir. Crie escassez real.
Aquele que é estimado não pode ser desprezado com facilidade. Maquiavel. Uma das ideias mais poderosas de Maquiavel era sobre a relação entre escassez e valor. Ele observou que o povo valoriza mais o que é raro, difícil de alcançar ou que pode ser perdido. O que é abundante demais perde o valor. O que é escasso adquire peso e significado. Isso se aplica a recursos, a aliados políticos, a oportunidades e, com perturbadora precisão, ao desejo nas relações humanas. O paradoxo da disponibilidade total. Quando um homem se coloca como completamente disponível para uma mulher, cancela seus planos, responde mensagens a qualquer hora, nunca tem nada mais importante do que ela, ele comunica, inconscientemente, que ela é a única coisa de valor em sua vida. E isso, paradoxalmente, diminui o valor percebido que ela tem por ele. Por quê? Porque se ele é tão fácil de ter, tão abundantemente disponível, o que isso diz sobre ele? Uma pessoa que ninguém mais quer? Alguém sem vida, sem propósito, sem outras prioridades? O desejo humano não funciona assim. Queremos o que parece ser buscado por outros, o que tem valor no mercado social, o que não está despejando sua atenção em todo lugar. Escassez real versus jogos manipulativos. Aqui está uma distinção absolutamente fundamental. Criar escassez real é diferente de jogar jogos de faz de conta. Jogar jogos é ficar offline de propósito para parecer ocupado, inventar compromissos que não existem, fingir que tem outras mulheres quando não tem. Isso é desonesto, é cansativo e geralmente é percebido pela outra pessoa como o teatro que é. Criar escassez real significa ter uma vida genuinamente rica e ocupada. Significa ter projetos que importam para você. Significa ter amigos que você prioriza. Significa ter objetivos que demandam seu tempo e energia. Significa ser alguém que, quando está presente, é porque escolheu estar, não porque não tinha nada melhor para fazer. Essa escassez real comunica algo que nenhum jogo falso consegue replicar. Você é uma pessoa com valor próprio, e pessoas com valor próprio são atraentes por natureza. O homem que pode partir. Maquiavel ensinava que o poder real pertence a quem pode se retirar de uma situação sem ser destruído por isso. O príncipe que depende demais de um aliado ou de um território específico perde sua autonomia e, consequentemente, seu poder de barganha. No mundo das relações, o homem que pode partir, que não está desesperadamente apegado a que as coisas funcionem de um jeito específico, que não vai se desintegrar se ela for embora, é o homem que tem o poder real na dinâmica. Isso não é frieza, é solidez, é saber que seu valor não depende do resultado de nenhuma relação específica. E, paradoxalmente, essa disposição de partir, quando comunicada não por palavras, mas por comportamento, frequentemente faz com que a outra pessoa queira que você fique. Como aplicar esse princípio? Invista em sua própria vida primeiro. Antes de qualquer estratégia, certifique-se de que você tem algo real pelo qual se importa. Um projeto, uma carreira, amizades, saúde, crescimento pessoal. Isso não é sobre parecer ocupado, é sobre ser alguém que você mesmo respeitaria. Estabeleça limites a partir de valores, não de jogos. Se você não quer cancelar seus planos, não cancele, não por estratégia, mas porque você respeita seus próprios compromissos. Isso comunica integridade, não indiferença. Pratique o desapego emocional dos resultados. Não no sentido de não se importar com nada, mas no sentido de não colocar toda a sua felicidade e identidade em um resultado específico. Essa leveza interior é percebida pelas pessoas ao seu redor de forma visceral. Maquiavel dizia que o príncipe deve ser desejado, não apenas necessário. Na atração, isso se traduz assim: seja o tipo de pessoa que ela escolhe porque quer estar com você, e não porque você se tornou tão disponível e necessitado que ela ficou por hábito ou pena. Regra 5. Controle a narrativa. Quem conta a história, vence.
Os homens julgam mais pelos olhos do que pelas mãos, pois todos podem ver, mas poucos podem sentir. Maquiavel. Talvez o ensinamento mais sofisticado de Maquiavel seja este: a realidade importa menos do que a percepção da realidade. Um príncipe que age bem, mas é percebido como fraco, será tratado como fraco. Um príncipe que age com erros, mas é percebido como forte e inteligente, será tratado como forte e inteligente. Não estamos falando de enganar ninguém. Estamos falando de uma verdade psicológica profunda. As pessoas constroem sua realidade a partir das informações que recebem, e quem controla essas informações, controla a narrativa. A narrativa que você cria sobre si mesmo. Cada interação que você tem é uma informação que a outra pessoa usa para construir a narrativa que tem sobre você. Cada mensagem, cada palavra, cada comportamento, cada escolha, tudo isso forma a história que ela conta para si mesma sobre quem você é. O homem que não está ciente disso deixa essa narrativa ser construída ao acaso. E ao acaso, muitas vezes a narrativa que se forma é a errada, a de um homem inseguro, desesperado ou sem valor. O homem que entendeu Maquiavel sabe que ele tem participação ativa na construção dessa narrativa, e ele usa esse entendimento de forma consciente e autêntica. Como você é lembrado entre um encontro e outro? Uma das dimensões mais negligenciadas da atração é o que acontece na cabeça da outra pessoa quando você não está presente. A narrativa que ela constrói sobre você entre os momentos de contato é o que determina se ela vai querer mais contato ou menos. Se cada interação que você tem com ela é ansiosa, explicativa ou desesperada, a narrativa que ela constrói é de um homem que precisa de mais. Se cada interação é leve, interessante e deixa ela querendo continuar, a narrativa é de um homem fascinante. Maquiavel sabia que os grandes líderes não eram apenas julgados pelo que faziam, mas pela impressão que deixavam. A arte estava em fazer com que essa impressão fosse a certa. Controlar a narrativa não é mentir, é editar. Existe uma diferença entre mentir sobre quem você é e ser estratégico sobre o que você revela e quando. Todo mundo edita a si mesmo em algum nível. Você não conta para um colega de trabalho os detalhes mais íntimos da sua vida. Você não fala sobre suas inseguranças mais profundas na primeira conversa com alguém. Controlar a narrativa é saber que as primeiras impressões têm um peso desproporcional. É saber que a forma como você age nos primeiros momentos de uma interação cria um filtro pelo qual tudo o mais será interpretado. É saber que quem você se revela ser, ao longo do tempo, deve ser alguém genuinamente digno de admiração. Como aplicar o controle de narrativa? Comece por dentro. A narrativa mais importante é a que você conta para si mesmo sobre quem você é. Se você se vê como alguém de valor, suas ações vão refletir isso. Se você se ver como alguém que precisa da aprovação dela para se sentir completo, isso também vai aparecer, inevitavelmente. Seja consistente. A narrativa mais poderosa é a que se confirma com o tempo. Um homem que age de forma consistente com seus valores, que não muda de comportamento dependendo de como ela o trata, que permanece o mesmo seja quando as coisas estão bem ou quando há tensão, esse homem cria uma narrativa sólida e confiável. Use o silêncio estrategicamente. O silêncio é uma das ferramentas mais poderosas de narrativa. Um homem que não preenche cada silêncio com explicações, que não precisa comentar cada coisa, que sabe quando não dizer nada, esse homem parece ter profundidade, e profundidade é atraente. Invista na sua história real. No final das contas, a narrativa mais poderosa é a verdadeira. Um homem que de fato tem realizações, que cresceu diante de desafios, que tem histórias interessantes para contar, esse homem não precisa fabricar nada, ele só precisa aprender a se comunicar de forma eficaz. Conclusão: Maquiavel não ensinava a ser vilão, ensinava a ser rei. Ao longo dessas 5 regras, pode ter surgido uma pergunta na sua cabeça. Mas isso não é manipulação? Não estou sendo desonesto se aplico esses princípios? É uma pergunta honesta e merece uma resposta honesta. A diferença entre manipulação e estratégia está na intenção e na autenticidade.
Manipulação é usar técnicas para controlar alguém contra os interesses dela, para obter algo às custas do bem-estar dela. Estratégia é entender como as pessoas funcionam e usar esse entendimento para se apresentar da melhor forma possível, da forma mais fiel a quem você realmente é ou a quem você está se tornando. Maquiavel não escreveu O Príncipe para criar tiranos. Ele escreveu para criar líderes eficazes, homens que entendiam a natureza humana tão bem que podiam navegar por ela com maestria. A diferença entre um tirano e um rei não está nas táticas, está no caráter por trás delas. As 5 regras que você leu não valem nada se não estiverem ancoradas em substância real. O mistério precisa ter conteúdo por trás dele. O controle emocional precisa vir de uma base genuína de equilíbrio. A escassez precisa ser real, não encenada. E a narrativa que você controla precisa ser a verdadeira, a melhor versão da sua verdade. O que Maquiavel nos ensina, no fundo, é o seguinte: pare de ser o homem que reage. Torne-se o homem que age com intenção. O homem que conhece seu próprio valor e não precisa que ninguém confirme isso. O homem que tem uma vida que vale a pena viver independentemente de qualquer mulher específica. Esse homem, o homem que se torna o soberano de si mesmo, naturalmente se torna uma obsessão para quem tem o privilégio de estar perto dele. Não porque ele usa truques, mas porque ele é, de fato, raro. E raros, como Maquiavel sabia muito bem, sempre serão desejados.